Sejam todos muito bem-vindos ao Destaque Digital Podcast. Eu sou o Gustavo e hoje nós estamos aqui apresentando um episódio do Prêmio Destaque Digital na 4ª edição que nós estamos realizando na cidade de Formiga. Nós estamos nos estúdios daqui de Arcos e quem veio nos visitar hoje para estar fazendo um episódio aqui nos estúdios é o Dr. Bruno Sena, Destaque Digital no segmento de harmonização facial lá em Formiga. Inclusive você já vai colecionar um troféu nosso lá, né? É verdade, já estou no 3º troféu. Como você está? Bem, bom dia. Graças a Deus, bom dia a todos que nos assistem. É sempre um prazer participar do programa e também agora do podcast, né, da premiação, porque lá em Formiga já virou tradicional, graças a Deus é o 3º de indicação e também estou vendo que cada dia evolui cada vez mais. Sim, novidades, eu sempre... O podcast é um desses, né? Uma das melhorias que a gente vai tentando trazer. Com certeza. Quando eu soube do podcast, falei com o Gustavo, vou fazer uma questão de em Arcos pra gente gravar isso direitinho, com certeza. Acaba que aqui também é melhor, né? Com certeza. É maior e tudo. Eu falo assim, quem pode que possa vir, mas a gente leva o podcast pra Formiga também para os agraciados que não podem vir aqui em Arcos, né? Com certeza. E aí, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Trabalhando bastante, saúde. Correndo da dengue, né? Que o negócio tá feio. Lá em Formiga tá... Muito. O bicho tá pegando lá? Infelizmente, muito. Aqui em Arcos, qualquer hora que você for em qualquer hospital aqui, posto de saúde, lá em Formiga também a prefeitura está fazendo até novas áreas de atendimento, não só na UPA, por causa de sobrecarga. A própria Santa Casa, que é atendimento convênios e particulares, também está sobrecarregado. Temos que rezar muito e tomar consciência, né? Que às vezes o foco no mosquito está na nossa própria casa, né? Esse negócio tem que complicado. É aquela coisa assim que todo ano a gente passa por isso, uns anos piores do que outros. Esse ano está um pouquinho pior, né? Muito. É a pandemia, tanto é que Formiga decretou até situação de emergência, né? Decretou lá? Decretou situação de emergência justamente para isso. Entendi. Doutor, assim, para a gente começar o episódio, se apresenta para quem está nos assistindo, conta um pouquinho da sua história para a gente. Mas você que está sendo homenageado na categoria de harmonização facial e tudo. Conta um pouquinho da sua história. Que bom. Eu sou cirurgião dentista há 20 anos, tenho o maior orgulho da minha profissão. Eu falo que tudo hoje na minha vida veio proveniente disso, né, da minha profissão de odontologia. E nesses 20 anos eu já fiz sim, muitos cursos, muita especialização, trabalhava especificamente na área bucal, né? Já trabalhei com sociedade, em várias clínicas em Formiga. E com o passar do tempo, depois em 2015, me despertou muito nessa começar a estudar sobre harmonização facial, né? O dentista estava abrindo a área de atuação dele, então a gente começou a especificar muito na anatomia de cabeça e pescoço. E o que era frustrado? Eu era um pouco frustrado porque ninguém gosta de ir no dentista, vamos falar a verdade. Então o paciente sofria muito, ou o tratamento demorava muito, o tratamento, vamos falar bucal, demorava muito. E hoje em dia, o paciente é muito imediatista, ele quer o resultado mais próximo, mais rápido. Então, por exemplo, um tratamento ortodôntico, que eu fiz muito tempo na minha clínica de ortodontia. Ele demorava 3 anos, 2 anos com o paciente de aparelho, para ele ver um resultado, para ele ficar satisfeito, né? E isso ficava me incomodando muito. Então, nossa, o paciente só vai ficar satisfeito quando tirar o aparelho e ver que está tudo encaixadinho, estética, função. Então, eu ficava assim, eu queria uma área que eu poderia receber do paciente uma felicidade mais imediata. Então, foi onde eu comecei a estudar, vários cursos aqui no Brasil também, fiz curso fora do Brasil, para essa parte de anatomia, voltar para essa parte. E em 2019, depois de 4 anos de estudo e especialização, eu consegui o registro como especialista dentro do Conselho Federal de Odontologia, que é uma habilitação legal para mim conseguir fazer a minha aplicação, e minha vida transformou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Uma pergunta que a minha esposa me fez. Sim. Com muita naturalidade. Eu falei assim, cara, eu acho que porque eu trabalho com prêmio e eu trabalho com harmonizadores faciais, sempre que eu nunca parei para pensar nisso. A harmonização facial, se eu falar um termo errado, você me corrige, tá? Claro. Mas ela é uma subcategoria, por assim dizer, da odontologia, certo? Uma especialidade. Uma especialidade, sim, exato, da odontologia. Só que ela não é focada em dente, né? Não, justamente por isso. A gente chama especialização orofacial. O que é isso? É uma especialização, é uma harmonização orofacial, ou seja, eu faço com que a estética bucal esteja em confluência com a estética facial. Porque não adianta você ter um sorriso bonito, eu consertar os seus dentes, deixar tudo branquinho, alinhado, mastigação, beleza, e se o lábio não está bem, se ao redor não está bem, ao redor da boca.
Entendeu? Então, às vezes a paciente fala assim, isso me frustrava. Às vezes a boca ficava perfeita, mas a pessoa fala assim, eu não estou satisfeito com o meu rosto. Então, a partir do momento que a gente começa a estudar lá em 2015, e em 2019 registrou, foi o Conselho Federal de Odontologia, deu como registro para a odontologia a harmonização orofacial, aí sim a gente teve um reconhecimento para aplicar frente à sociedade todos os nossos conhecimentos que a gente tem desde a faculdade. Então, eu formei em 2003. Mas é um aprendizado, me parece ser um aprendizado muito novo, né? Sim. Eu digo assim, sim. É uma especialidade, Sim. mas que você deva ter que aprender um outro leque de uma gama de conhecimentos. Sim. Porque assim, eu imagino que enquanto na odontologia você estuda uma área específica, Sim. mais bucal Sim. e parte de mandíbula e tudo, Sim. quando você parte para o você está fazendo uma aplicação na testa. Com da certeza, pessoa, na né? testa do paciente. Está fazendo um fio de sustentação aqui em cima, com certeza. Isso você tem que conhecer, porque na graduação da odontologia não tem a especialidade. A especialidade é como se fosse uma pós-graduação. Quando você faz a graduação em odontologia, você faz a graduação, você sai como clínico geral. E aí sim você tem que fazer especialização, você tem que fazer pós-graduação, residência ou qualquer outra coisa odontológica para você ser habilitado a fazer aquela questão, entendeu? Entendi. Então, assim, você está sempre estudando. Desses 20 anos de formado, a gente está sempre estudando, sempre procurando novos mercados. E com a harmonização facial, tanto a parte clínica do atendimento da minha clínica, que hoje a minha clínica é só voltada para a harmonização facial, né? Então você vai, Bruno, você atende a parte bucal? Sim. Atendo para pacientes antigos. Já pacientes que tratam comigo há muito tempo, eu já tratei da avó, da mãe, agora estou tratando da filha, né? Então, assim, eu atendo pacientes por indicação, a parte bucal, mas a minha clínica referência é a harmonização facial, né? E além disso, além da harmonização facial, o que mudou muito a minha vida, além da parte técnica, além de voltar a ser aluno, a ser professor, então eu já fui professor de pós-graduação em harmonização facial, hoje eu já não rodo mais o estado de Minas Gerais, então já dei aulas em Belo Horizonte, dei aulas em Três Corações, já dei aula em Betim, hoje não, hoje a minha clínica é especializada, o paciente que me procura, ele vai à Formiga para fazer o tratamento comigo, caso, claro, ele queira. Né? E as pessoas têm procurado cada vez mais, né? Sim. Tem uma coisa que eu aprendi fazendo os podcasts aqui, e que, é claro, sempre vai existir exceções, mas eu já aprendi com uma regra, para falar a verdade. É que depois da pandemia, todo mundo começou a cuidar mais da aparência. Sim. No sentido assim, Sim. mas não só da aparência, no sentido de literal de eu vou procurar uma harmonização facial, um procedimento, mas no sentido de vou fazer dieta, fazer academia, atividade física, alguma coisa assim, que foi um... Com certeza. Eu falo que a pandemia, ela nos ensinou muita coisa, né? A gente tem que tirar de tudo na vida a parte ruim, a gente tem que tirar uma parte boa. E na pandemia, a gente ligou muito para a parte mental, né? Muita gente foi afetada, a gente foi afetado mentalmente por causa da pandemia, de ficar preso, de ficar impossibilitado de fazer algum procedimento. Sim. Então, a gente ligou muito para a parte estética e também para a parte mental. Hoje eu recebo no consultório muito encaminhamento de médicos psiquiátricas. Porque o psiquiatra, o que ele faz? Ele trata da parte mental do paciente, está com uma depressão, por exemplo, e ele não gosta de se olhar no espelho. Ele não gosta de se olhar no espelho. Né? Então, ele está depressivo, alguma coisa que incomoda ele. Então, ele procura o harmonizador facial para quê? Para resolver aquela questão de estética, que às vezes não é só estética para o paciente, é mental. Uhum. Às vezes o paciente passou por um processo de divórcio, né? E aí ela quer se cuidar melhor para voltar a sair mais, a ter mais amizades, o seu âmbito de relacionamento profissional. Hoje as empresas, o RH das empresas, eles selecionam muitas pessoas de acordo... Por quê? Porque às vezes uma recepcionista, uma simples recepcionista de uma empresa, ela é a cara daquela empresa. Sim. Então você quer uma pessoa que tem um sorriso bonito, que tem uma aparência boa, que tem um cuidado pessoal bom. Por quê? Porque ela é a cara da empresa. Então eu não contrato uma pessoa que é a cara da minha empresa que não esteja harmoniosa, né? Vamos falar assim. Não só no rosto, mas assim, na higiene, na higiene pessoal, no bom relacionamento com os pacientes. E aí que eu estava te comentando, junto com a harmonização facial, eu comecei a estudar gestão odontológica. Eu saí do mocho. Mocho é a cadeira do dentista, né? Então, enquanto eu trabalhei durante 13 anos da minha vida sentado no mocho, eu trabalhava de 7 da manhã às 7 da noite, 12 horas. Então, assim, enquanto eu estava no mocho, eu não via oportunidade, tempo para a minha família. Eu não tinha oportunidade de estudar. Eu não corria atrás de novos cursos, de novas técnicas, nova aparelhagem no consultório. E a partir do momento que eu comecei a enxugar a minha agenda, ou seja, diminuir o tempo de mocho e passar para a parte de gestão de clínica, gestão odontológica, eu comecei a concentrar melhor
as minhas próprias vontades, os meus próprios sonhos, né? O sonho de ter uma própria clínica voltada de alto padrão, uma clínica high ticket, voltada para um público específico, que é a harmonização facial. Eu tive mais tempo para administrar o meu tempo, né? Então hoje eu tenho tempo para academia, hoje eu tenho tempo de cuidar da minha saúde, hoje eu tenho tempo de passar mais tempo com a minha família. E isso é o que vale para mim. Isso é o maior preço que eu tenho. Eu falo que depois de 20 anos de formado, hoje eu consigo viver de odontologia de uma forma esplêndida. Mas isso era até uma das perguntas que eu tinha separado aqui no WhatsApp para te fazer, que você trabalhou com a parte bucal Sim. durante um tempo, né? Sim, até hoje trabalho, mas bem menos. Por quê? Porque eu selecionei os pacientes. Hoje, se você me procurar para tratar da parte bucal, se você for um paciente novo, eu costumo te orientar, te indicar para algum profissional, amigo meu. Né? Mas se for um paciente antigo, eu ainda continuo com a parte bucal. Por quê? Porque a parte bucal ocupa muito tempo técnico, vamos falar assim, muito tempo meu de atendimento. Já a parte estética, a harmonização facial, eu consigo atender aquele paciente, consigo dar um resultado de forma imediata, ele sai satisfatório, e isso é um melhor presente para mim. Os procedimentos que você faz, no geral, eles são... Aí entra uma parte que eu entendo muito pouco. Sim. Mas ele já vai para fazer um procedimento e já sai... Sim. Ele já sai pronto. É imediato. O resultado hoje é imediato. Ah, Bruno, a minha boca me incomoda. Você já sai de lá com a boca resolvida. Ah, a minha orelha me incomoda. Então você já sai de lá com a orelha mais harmonizada. Quais que são os procedimentos hoje? Assim, tirando o Botox, que é o que mais que as pessoas têm que fazer manutenção, né? E tudo. Quais que são os procedimentos hoje que o pessoal mais procura? E tem diferença de procura de homem e de mulher? Sim. Sim. Cada tipo de procedimento, dentro da harmonização, a gente tem vários tipos de procedimentos, né? E tem, na maioria das vezes, sempre um procedimento conjugado ou associado a outro, ele dá um resultado melhor. Então, quando você faz um procedimento isolado, ele vai dar um resultado isolado, somente naquela área que você quer. Quando você faz um procedimento combinado, o que é isso? Eu faço um procedimento, por exemplo, um Botox, em determinada área, e faço um levantamento de uma queda, por exemplo. Ah, Bruno, eu tenho uma queda no olhar muito caída, né? Me incomoda. Eu tenho uma queda muito grande aqui, um acúmulo de gordura muito grande na papada. Então, quando você associa procedimentos, você tem um resultado associado, você tem um resultado mais imediatista e mais favorável para o paciente. É isso que chama aquele procedimento full face? Sim. O que é o full face? Em inglês, full, completo, face e rosto. Então você vai transformar o rosto. Não é transformar, você vai colocar determinados pontos em destaque no rosto da pessoa para chamar a atenção. Igual você perguntou do homem e da mulher. O homem, normalmente, ele tem mandíbula mais bem marcada. Então, muita procura para marcar mandíbula, para colocar o queixo para frente, que é muito comum. Já a mulher, a queixa dela é mais ou a gordura muito concentrada. Por quê? Porque a gordura concentrada na região da papada, ela dá uma sensação de mandíbula muito grande. E a mulher não é bom isso. Mas aí consegue tirar. Sim, aí faz a lipoaspiração de papada. Entendeu? A gente consegue tirar a gordura dessa região para afinar o rosto feminino. Já no rosto masculino, a gente não tira tanta gordura daqui. Por quê? Porque é bonito o rosto mais quadrado, o perfil padrão do rosto masculino, entendeu? O rosto feminino ele é mais fino aqui embaixo, então a lipo de papada é muito comum para mulher, e maior aqui em cima. Aí onde a gente faz o lifting. O que é o lifting? Eu tiro a gordura de uma região onde está ruim para ela, padrão feminino, e coloco numa região mais bonita, que é a região do maçã do rosto. Sem necessidade de preenchimento. Porque a gente já percebeu que na harmonização atual, a gente está evitando de preencher muito. Por quê? Se a própria gravidade puxa tudo para baixo, isso com o envelhecimento, todo mundo vai envelhecer. Sim. Ah, eu vou fazer uma harmonização e vou parar de envelhecer. Não, você vai continuar envelhecendo. Por que todo procedimento ele tem que ser retornado, tem que ter uma manutenção? Porque a pessoa vai envelhecer. Não é que você tem 50 anos, vai fazer uma harmonização e vai parar de envelhecer. Ah, daqui a 10 anos eu envelheci. Claro! O que a harmonização faz é diminuir a velocidade no envelhecimento. Você vai continuar envelhecendo normalmente, só que de uma forma mais lenta, entendeu? Você não tem como parar. Quem dera a gente parasse o envelhecimento, né? Sim. Até questões do dia a dia da pessoa impactam com isso, né? Uma coisa que eu já vi aqui conversando no podcast é que, por exemplo, quem faz academia, a manutenção do Botox é mais rápida, né? Por quê? Porque o seu metabolismo aumenta. Então, o que você faz na academia? Você está aumentando o seu metabolismo para queimar a gordura. E você trabalha os músculos do rosto todos também, do rosto, todos de forças. Então, por exemplo, eu faço academia, aumenta o seu metabolismo, ou seja, seu organismo vai absorver de forma melhor a gordura, que é o que você quer, só que ele absorve melhor os medicamentos que a gente utiliza, inclusive o Botox. O Botox é um medicamento que eu utilizo no seu músculo e com o passar do tempo ele vai ser excretado pelos rins, vai sair na sua urina. Como que chama aquele... é um produto, uma substância, alguma coisa assim, que ela era fixa.
A pessoa usava muito PMMA. É um preenchedor fixo. Hoje não usa isso mais, não, né? A gente não utiliza. É legalizado pela Anvisa, mas ele tem determinadas indicações. Né? Ele deixou de ser utilizado porque a gente tem produtos hoje que é reversível. O que é reversível? Eu fiz uma harmonização em você não gostou, Gustavo. Beleza, eu tenho um produto para quê? Para tirar aquele ácido, aquele local, e você tá beleza. É o caso do Lucas Luco, né? O Lucas Luco, que é o cantor famoso. Ele fez a harmonização e não gostou. Ele olhou no espelho e falou assim, nossa, não gostei, não me identifiquei. O que o profissional fez? Foi lá, aplicou um outro produto e retirou o produto dela. Beleza. Agora, quando é o fixo, PMMA, ele é implantado no seu rosto. E o que é o perigoso dele? Com o passar do tempo, na hora que eu coloco ele, ele fica bonito. Porque você gostou. Só que daqui a 20 anos, você não se vê mais jovem. Você não se vê mais com aquela mandíbula tão grande. Sim. Aí você fala, quero tirar. Aí é um produto fixo. Entendeu? Então tem que fazer cirurgia para retirar ele. Então a gente, em harmonização, a gente não utiliza. Hoje a tendência é utilizar procedimentos não permanentes. Por quê? Às vezes você utiliza um fio permanente? Pode. Só que o efeito dele não é permanente. Eu vou fazer um lift, eu vou levantar uma coisa que caiu aqui, uma gordura que está me incomodando. Aí você faz um lift. Um fio é o quê? Um fio, ele é um fio cirúrgico. Um fio mesmo. Fio cirúrgico, que é colocado em determinados locais, ou da face, ou daqui do couro cabeludo. Para quê? Para fazer uma sustentação. Tá. Então, queda facial todo mundo tem. Tá, Bruno? Meu olhinho está sempre caído, essa queda facial, minha sobrancelha, com o passar do tempo, você vai ver as pessoas idosas, você vai perceber que sempre o olhinho está menor. Por quê? Porque com o passar do tempo a gordura vai caindo sobre o olho. Então a gente consegue fazer com o fio um procedimento para levantar essa gordura. Então eu vou abrir o olho da pessoa, o olhar da pessoa fica mais descansado, fica mais jovem. É claro que você tem que ter o limite. Então eu não vou colocar uma paciente de 90 anos com uma cara de 15. Eu não vou fazer isso. Você tem que ter o limite, a expectativa do paciente, é uma abordagem que o profissional tem que ter. Mas aí, deixa eu fazer uma pequena provocação, se você me permitir. Mas aí eu vou falar como... Eu tô falando assim, na minha posição, que eu nunca fiz nenhum procedimento de harmonização facial. Tem que começar a fazer. Até parece. Mas a impressão que me passa é que a harmonização facial, no geral, Sim. Eu falo assim, quando eu vejo colegas aqui em Arcos, as influenciadoras aqui de Arcos conversam muito comigo, tudo, todas elas fazem, por exemplo, full face, tudo, é que quando a harmonização facial ficou mais famosa, popularmente, mais popular, os procedimentos pareciam mais agressivos. Mas aí eu não sei te falar se parecia porque era algo novo e a gente não estava acostumado, e hoje a gente vê tantas pessoas harmonizadas que acaba que no nosso subconsciente a gente acostumou. O exagero. Porque o que me parece hoje, um exemplo que eu dou, e aí você dá, por exemplo, a lente de contato no dente. Que antigamente as pessoas colocavam a lente muito branca, e hoje as pessoas não estão procurando mais isso. Elas estão querendo algo mais natural e tudo mais. E aí isso vem. Aí eu vou falar assim, isso vem de onde? Vem de o profissional, quando estava em alta, ele ainda estava precisando pegar a experiência no que é natural, do que não é, ou era o paciente, paciente ou cliente, como eu falo? É cultural, paciente. O paciente queria, porque, nossa, eu vi essa pessoa que estava com essa mandíbula muito marcada, e ela pedia algo, e hoje as pessoas estão buscando algo. Como é que funciona essa relação hoje? Ótima pergunta, Gustavo. Por quê? Existe muito o paciente, a vontade do paciente, porque quando a gente faz uma anamnese, uma consulta inicial, você, como profissional, você tem que você tem que ver a expectativa do paciente, o que ele te pede. Eu quero um bocão. Sim. E vai dar uma índole do paciente, a índole do profissional. Que eu posso falar assim, olha, o seu perfil não comporta um bocão muito grande. A gente vai colocar 1 ml, por exemplo, é uma quantidade mínima. Aí se você fala assim, não, eu quero colocar 3 ml na minha boca. Depende do profissional. Tem profissional que fala assim, não, eu vou colocar porque o paciente está pedindo. Mas por que a pessoa vai pedir 3 ml? É porque é algo que é visto como bonito, alguma coisa assim? No mundo dela, na participação dela, ela acha bonito. Entendi. Então ela quer aquilo. Às vezes a pessoa nunca teve lábio, por exemplo. Nunca teve lábio muito fininho, a mulher principalmente. Vai passar batom, não aparece o lábio. Então a gente tem uma técnica de eversão de lábio, que eu consigo fazer com 1 ml, eu consigo dar lábio para ela de forma natural. Só que às vezes o sonho dela é tão grande de ter lábio, que ela quer aquele bocão. Ela olha, eu já tive pacientes que chegam com revista ou com o próprio celular, aquela boca da Angelina Jolie. Aí cabe ao profissional falar assim, olha, é impossível.
Por quê? Porque o seu padrão facial não é o padrão facial da Angelina Jolie. Então a Angelina Jolie tem aqueles lábios carnudos, bonitos, por quê? Porque o padrão dela comporta aquilo. Então o rosto que é muito fininho, eu não posso colocar muito lábio. O rosto da Angelina Jolie já é mais horizontal. Aí sim, o padrão facial dela permite, caso ela queira, e geneticamente ela tem um lábio muito bonito, ter um lábio mais volumoso. Então, nesse caso, quando a gente vê, por exemplo, algum famoso, alguma famosa, que a gente vê e fala assim, nossa, essa pessoa parece que ficou pior do que... Então é porque, assim, a pessoa, com muitas aspas, assim, sim, desarmonizou o desarmonizou. Que às vezes era um rosto que era para ficar em uma certa harmonia, Isso. mas a pessoa fugiu daquilo, e aí a gente, quando bate o olho, eu já vi aquela coisa assim que o que a gente mais enxerga na nossa vida são rostos humanos. Com certeza. Desde a hora que a gente nasce, é o que a gente... Então, qualquer mínima mudança sutil em alguma coisa... Por isso é que filme tem muita dificuldade de fazer efeito especial em rosto, porque a gente percebe muito fácil. Na hora. Né? Qualquer microexpressão, alguma coisa assim. E você lida com a parte emocional do paciente. Então, por exemplo, às vezes eu bato o olho num paciente e falo assim, não, a orelha dele não incomoda, muito tranquilo. Aí chega como queixa principal, tá assim, Bruno, eu não consigo sair de casa para minhas orelhas. Então isso acontece muito com adolescente hoje. Então hoje em dia a depressão está muito forte. Os adolescentes hoje o bullying é muito pesado, vamos falar assim, é muito pesado na escola. Então eu recebo encaminhamento de mães desesperadas no meu consultório. Por quê? Porque a criança não quer ir na escola. A criança está sofrendo bullying na escola, não quer jogar bola na rua, não quer praticar um esporte, só quer ficar dentro do quarto, depressão. Por quê? Porque ela não gosta da orelha. A orelha dela de abana, às vezes, um pouco mais aberta. Coisas que na nossa época, eu falo nossa, porque na nossa época a gente tinha o bullying, mas era mais bem aceito. Eu bravo também, mãe, eu sou narigudo, até hoje eu sou narigudo. Mas na época, a minha mãe falou assim, eu nunca deixei de ir na escola por causa do meu nariz. Entendeu? A pessoa me chamava de narigudo, eu falei, eu sei que é feio. Pronto, bola pra frente. Agora hoje não, uma criança, às vezes ela sofre um bullying, ela se trava. Ela não sai, ela não tem rede social, ela não se interage socialmente, ela não cresce intelectualmente por causa do bullying. Será que isso é porque, aí assim, é a gente discutindo opiniões, mas assim, Claro. será que isso é porque justamente hoje, por existir tantas opções de embelezamento e tudo, às vezes a gente sente mais essas coisas, sabe? Você se vê hoje é mais acessível, vamos falar assim. Hoje é mais acessível, tanto pelo número de profissionais, também pelo preço. Né? Então, antigamente, quando surgiu, era muito difícil. Por exemplo, eu nasci com orelha de abano. Era só cirurgia, autoplastia, que é feito em hospital, é feito com cirurgião plástico, é feito com anestesia geral, era só o corte. Hoje não, hoje a gente consegue um resultado muito próximo de uma autoplastia, de uma cirurgia, com a automodelação. E que já sai tudo já pronto, né? E o que é a automodelação? Ela é definitiva, eu vou corrigir o seu problema de forma definitiva, só que eu vou remodelar a posição da sua orelha, não vou cortar a sua orelha. E você estava me explicando outro dia que a automodelação, ela é muito simples, no sentido assim, depois a pessoa só tem que dormir com uma proteção mesmo, né? Eu falo muito que é o pós-operatório. É questão de 20 minutos, hoje você faz uma automodelação. É um fio permanente que passa na orelha. O que eu vou fazer na sua orelha? Eu não vou cortar. Ela vai continuar grande? Vai. Só que em vez dela aparecer bastante, eu vou dobrar ela. E ao dobrar, a pessoa olhando de frente, ela não vai ver a ponta da sua orelha que te incomoda. Ou seja, a sua queixa é a ponta da orelha. Beleza, eu corrijo sua ponta da orelha. Definitivo. O paciente sai feliz de forma imediata. É claro que tem que ter um pós-operatório, uns 30 dias usar uma faixa, tem que tomar um remédio para dor, a orelha fica um pouco vermelha no início, mas em questão de 15 dias você resolveu o seu sonho de forma extremamente barata, sem anestesia geral, sem ir para o hospital. Menos invasivo. Menos invasivo. Todos os procedimentos, inclusive, são registrados junto ao Conselho Federal de Odontologia como procedimento não invasivo. O que é não invasivo? Não tem corte. Não tem sangramento, não tem retiragem de parte da orelha. Isso é uma otoplastia. Isso é feito a nível hospitalar pelo médico, né? Então, quando o profissional ele tem o pé no chão, ele sabe o limite que ele está. Eu posso fazer isso. Vou consertar o seu problema com 90%. Você vai ficar satisfeito? Vou. Então, você assina aqui para mim. Entendeu? Eu tenho uma orelha de 50 centímetros, eu quero cortar. Não, o fio não vai cortar a sua orelha, você tem que fazer cirurgia. Vou te encaminhar para um médico, cirurgião plástico, para você fazer. Porque o corte você tem que saber o limite onde você trabalha. Né? Sim. Principalmente jovens, né? Porque a orelha é uma cartilagem, o orelha, o nariz, eles crescem o resto da vida. Então, muita gente fala assim, meu avô tem uma orelha muito grande. Claro, a cartilagem cresce ao resto da vida. Então, o que a automodelação faz, ela vai apenas posicionar a sua orelha de uma forma melhor, mais harmônica, para você ficar satisfeito, sem cortes, sem sofrer tanto igual uma cirurgia plástica. Tem uma coisa que eu brinco aqui em vários podcasts relacionados à área de estética no geral, não só de harmonização facial, mas eu falo assim que é uma brincadeira, mas
que tem um bom fundo de verdade, eu acho. Sim. Não tem dados para isso, mas assim, eu acho. Eu acho que a gente ficar no celular, principalmente no Instagram, TikTok, sei lá, o dia inteiro, eu acho que contribui muito para isso, porque é aquela coisa assim, eu estou 100% do meu dia vendo pessoas bonitas. Porque acaba que no Instagram, até se a pessoa for feia, no Instagram ela é bonita. Com certeza. E aí entra até naquela questão da criança que você falou, do adolescente. É o bullying. Mais. Porque ele entra no Instagram e tá vendo todo mundo da sala dele. Assim, lindo de morrer e tal. Às vezes, e a gente nunca para pra pensar a fundo assim, mas é filtro. Com certeza. Mas a pessoa tirou 30 fotos pra postar uma. Sabe? Hoje eu tenho muito exemplo em casa. Eu tenho um filho de 4, vai fazer 4 anos agora. Você tem filhos, não? Não. Eu tenho um filho de 4 anos, o Arthur, e assim, a nossa criação, a criação dele é completamente diferente. Mesmo, é claro que é meu filho, que eu quero tudo de bom para ele, sim, mas eu e a Keila temos uma preocupação muito grande nisso. O que a gente pode dar e o que ele tem que descobrir e correr atrás, né? Então, assim, essa área de criação hoje em dia, o mundo exige muito. Ele estuda, ele está na escola, aí não é porque todo mundo tem a mesma mochila, porque ele tem que comprar. Uhum. Você tem que explicar, você tem que colocar limites hoje até na criação. Por quê? Porque se eu não colocar limite nele, o mundo vai colocar. Então, eu prefiro, dói muito mais em mim quando eu já cheguei a dar umas palmadas nele, que eu precisava, e eu falei isso com ele: filho, o que o pai vai fazer vai doer muito mais em mim do que em você. Mas eu tenho que fazer. Sim. Porque se eu não fizer, o mundo vai fazer. Então você não vai ganhar esse brinquedo hoje. E hoje, com 4 anos, eu não tenho filhos, eu não sei, mas você já precisa controlar celular, esse tipo de coisa? Sim, ele tem horário do celular e tudo hoje, são fases, né? A fase que ele está hoje é a fase de troca, sabe? Então arrumar os brinquedos dele, ele adora fazer bagunça. Arruma os brinquedos dele, ele ganha uma estrelinha. A gente tem um mural de conquistas, o psicólogo, tudo já ensinou a gente, então ele ganha estrelinha. Arruma seus brinquedos, você ganha uma estrelinha. Com 10 estrelinhas, ele ganha um presente. É claro, às vezes é um sorvete, às vezes é um picolé, não é um sorvete, não é uma coisa cara, mas ele, por exemplo, vai na natação, tem dia que ele não quer nadar. Então você não vai ganhar a estrelinha da natação. Aí ele muda na hora. Por quê? Porque ele sabe que ele tem que fazer, ele tem determinadas rotinas de ir para a escola, de ir para a natação, que é coisas boas, que a gente como pai que vai decidir por ele. Então eu coloquei ele na natação porque eu sei que é uma coisa boa para ele. Mas ele, na idade de 4 anos, ele não acha. Ele acha que vai para natação para brincar. E não é. Ele está recebendo uma técnica para ser ou nadador, ou questão de emergência, nadar, cair numa piscina funda, hoje ele já não afoga mais, né? Então, assim, determinadas situações que a gente... outras coisas indiretas, né? A natação fortalece o pulmão, respiração, tudo. Mas para ele, com 4 anos, ele não entende. Ele acha que é uma brincadeira. Então, ele, para receber a técnica na natação, ele precisa ter um estímulo. E qual é o estímulo? Que é a estrelinha. Ele juntou 10 estrelinhas, papai, ganhei 10 estrelinhas, vão lá comprar o sorvete. Então, eu falo que a criação de hoje, o limite quem tem que pôr os pais. A mesma coisa o profissional. Então, eu, por exemplo, você pode chegar lá e falar: Bruno, eu vou te pagar 10 mil reais pra você fazer um corte na minha orelha. Não faço, eu não sou habilitado para isso. Cabe a mim, cabe a minha índole falar: Gustavo, isso é procedimento médico. Isso passou do meu limite de atuação. Entendeu? Eu não posso fazer corte e eu não vou fazer. Eu não estou habilitado para isso. Entendi. Entendeu? Não é o dinheiro que vai me comprar e eu vou me arriscar numa área que eu não posso, entendeu? Então, assim, eu falo que quem estuda harmonização facial sabe muito de lei. Sabe? Hoje eu tenho uma assessoria jurídica. Onde no mundo um dentista tem uma assessoria jurídica? Hoje eu pago um advogado para quê? Para me orientar em relação às coisas. Mas para te orientar no sentido de você vê essa necessidade, ou é porque a harmonização facial, ela às vezes costuma ter certos transtornos com algum... O transtorno que a gente tem na especialidade de harmonização facial é justamente em relação à expectativa do paciente. Entendi. O paciente sonha em ter uma boca da Angelina Jolie. Ele tem que escrever, eu tenho que juridicamente, olha, eu sei que o resultado não vai ser a Angelina Jolie, entendeu? Então a gente tem uma assessoria jurídica, a gente tem uma documentação que eu tenho que controlar a sua expectativa. Eu tenho 90 quilos, eu vou fazer uma lipo de papada e vou ficar com 80, vou tirar 10 quilos de gordura da minha papada. Não existe. Hoje na harmonização facial existe simulação, alguma coisa assim? Sim. Existem programas, mas aí você cai naquela armadilha. Porque a reação do organismo da paciente é diferente. Às vezes eu programo 1 ml e o seu organismo encha muito. Entendi. Então eu não posso julgar a garantia de resultado que a gente pode fazer. Né? Eu te garanto você ficar com a orelha perfeita 100%. Não. Na saúde nada é 100%. Não é igual na matemática, 1 mais 1 é sempre 2. Na saúde, não. Por quê? Porque você pode inchar. Às vezes você está vindo de um processo inflamatório, por exemplo, uma dengue. Você está recuperando de um processo de dengue e faz uma harmonização. Eu não posso esperar a reação do seu organismo totalmente saudável. Por quê? Porque o seu organismo não está saudável. A sua imunidade está baixa por causa da dengue. Então eu, por cuidado, falo: você teve dengue nos últimos 30 dias, então eu não faço nada no seu rosto.
Por quê? Porque o seu organismo está voltando de uma doença. Ele está produzindo uma imunidade, produzindo uma saúde, porque a estética, Gustavo, eu sempre falo isso para o paciente. A estética só vem quando o paciente está saudável. Se você está doente, você precisa de tratar a sua doença para depois conseguir estética. Sim. O paciente chega no meu consultório, eu furo, eu sou diabético. Eu vou lá fazer o exame, eu como profissional de saúde, faço o exame e vejo a sua glicose. Se a sua glicose estiver alta, você vai procurar o seu médico que vai tratar da glicose, para depois fazer a harmonização comigo. Ah, não, Bruno, não faço dieta, não tomo remédio. Você não tem saúde para fazer estética. Eu, como profissional da estética, eu tenho a obrigação e de saúde te orientar. Então, mas a harmonização facial, então, ela altera esses índices? Não é que ela altera. Ela precisa do seu organismo saudável para ter uma boa recuperação. Ah, sim. Entendeu? Eu não vou colocar um fio em você, onde vai inchar um pouquinho, vai. Eu preciso da ação de um anti-inflamatório. Sim. Só que o seu organismo está doente, já está inflamado. Então, meu resultado não será 90%, não será 100%, entendeu? E aí, talvez a pessoa ainda caia em cima de você depois. Com certeza. Eu tenho uma pressão, por exemplo, alta. O paciente fala, eu sou hipertenso. Eu vou lá e vou medir a sua pressão no consultório. Ah, a sua pressão está alta. Ah, mas eu tomo remédio. O seu remédio não está fazendo efeito. Procure seu médico. Porque eu, como dentista, não posso tratar da sua hipertensão. Não posso tratar da sua diabetes. Mas eu, como profissional de saúde, eu posso ver o problema, diagnosticar e passar para o médico para fazer o tratamento. Isso vale da índole do profissional. Eu posso chegar lá, medir sua pressão e ver que ela está alta e continuar fazendo. Uhum. Entendeu? Eu, por mim, pela minha consciência, não. Você está com pressão alta, Gustavo, procura um médico. Trata para depois você voltar e tratar da sua estética. Por quê? Porque a saúde tem que vir primeiro que a estética. Adianta você ficar com o rosto bonito, harmonizado, beleza, e com a pressão alta. Depois sofrer um infarto e morrer, o que adiantou? Entendeu? Então vai muito da índole do paciente, do profissional, em escolher o tipo de paciente. Hoje eu escolho o paciente para tratar comigo. Por quê? Porque ele tem que ser saudável. Obrigação dele, não é minha. Ah, eu não faço dieta, eu sou diabético, não faço dieta. É problema seu. Não passe esse problema para mim. Ah, você não faz dieta? Então você pague por não fazer um procedimento estético. Por quê? Porque a sua glicose está 400. A glicose normal é 100, a sua está 400. Eu não te injeto nada. Por quê? Porque às vezes eu vou fazer um simples botox. Aí você inchou o pé. O que você vai pensar? Nossa senhora, meu pé inchou porque o botox que eu fiz com o Bruno. E não é, a sua glicose está 400, entendeu? Esse negócio é muito louco, né? No sentido de como que coisas simples interferem na nossa saúde, no emocional e tudo. Minha mulher, ela tem uma amiga que foi fazer uma consulta. Eu não sei se foi com um psicólogo ou com um psiquiatra, alguma coisa assim, fazendo uma terapia dela. Sim. Relacionada à ansiedade. Que estava muito ansiosa e tudo, e acaba ficando brincando com todo mundo, coisas bobas, né? E o psicólogo falou, claro, né? Deu medicações e tudo, mas ele falou pra ela assim: ó, você vai cortar o açúcar. Porque você vai tentar ao máximo cortar o açúcar, porque o açúcar também pode estar mexendo na questão do seu organismo e tudo, então você corta. Isso é profissional de saúde. Entendeu? Eu, como profissional de saúde, eu tenho a obrigação de o paciente confia em mim. Não só a estética, mas também a saúde. Então, se ele não tem saúde, eu não vou dar estética. Aí ele joga a culpa no resultado estético. Ah, eu enchei muito o rosto, ficou ruim minha harmonização. Mas não era. Por quê? Porque o profissional não soube diagnosticar antes a doença que está causando essa inflamação. Entendeu? Mas aí... Às vezes ele já está doente, entendeu? Eu tenho que tratar a doença para depois dar estética. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Claro. É óbvio que aí eu teria que ir no seu consultório, fazer uma avaliação e tudo mais. O procedimento, você me fala assim, Gustavo, o que você queria mexer no seu rosto e tudo mais em relação à harmonização facial? Sim. Eu falaria hoje, assim, sem avaliação, sem nada. Eu acho que eu queria fazer um alinhamento de mandíbula. Certo. Eu queria fazer porque eu acho bonito. Certo. Tá, peraí, calma. Deixa eu só fazer. Às vezes, igual eu falei, quando tava lá atrás, apareciam uns caras com alinhamento muito exagerado. Então, assim, se eu me propor hoje a fazer assim, cara, quero fazer e algo mais natural, tudo mais que fique bonito, tudo mais. Aí entra isso que você tá falando. O meu medo é eu fazer algo sem eu ter um norte de como vai ficar depois, entende? Porque assim, por exemplo, eu mexo no Photoshop ali. Claro. Eu posso pegar no Photoshop e alinhar meu rosto e fazer do jeito. Claro. Só que aí entra aquilo que você falou. Não é um Photoshop. É a questão de como que a toxina, Sim. que a toxina vai reagir, a quantidade e tudo. Às vezes uma pessoa precisa de mais, ou fio. Isso. Então, eu acho assim, é muito complicado de eu falar isso no sentido de que assim, eu tenho medo, sabe? De fazer e realmente não gostar.
Me arrepender no sentido de... Mas não no sentido de não gostar assim. Ó, eu assumi aquilo ali, Claro, beleza, claro. assumo a bronca. Mas de eu não ter um norte de como vai ficar depois. Sabe? Eu já tive Eu acho que pacientes... é essa... Porque às vezes eu acho que a pessoa, doutor, eu acho que ela... Não é que nem que ela não goste, mas é porque ela tá acostumada com o rosto dela há tanto tempo que ela vai se olhar no espelho depois, ela e os parentes, somente quem vai falar vai ser parente, vai ser a esposa, o marido e tudo. E tá tão acostumado com ver aquela pessoa todo dia que a pessoa, ela percebe uma diferença muito drástica de uma hora para outra, sabe? A visão do paciente, Gustavo, é muito específica. Eu não gosto do meu queixo. Por exemplo, aí chega, Bruno, não gosto do meu queixo. Aí eu, como profissional, tenho a obrigação, a gente tem uma disciplina dentro da especialização chamada de visagismo. O que é o visagismo? É o estudo dos padrões faciais que você tem. Muito acontece com cabelo, cabeleireiro, hairstyle, tá? Eles estudam isso também. Ah, o tipo de cabelo é melhor para um tipo de pele, um tipo melhor para... Entendeu? Então, visagismo. E cabe ao profissional orientar o paciente. Falar assim, olha, você chegou querendo aumentar o queixo, por exemplo. Gustavo, o seu queixo é aceitável para o seu padrão facial. Eu acho que você está muito foco no queixo, mas o seu olhar está muito caído. Você está muito triste. Você dorme bem? Você vai falar para mim, não, Bruno, eu não durmo. Eu durmo 2 horas por dia. Aí eu falo assim, procure um médico. Por quê? O sono é essencial para a sua saúde. Sim. E sem saúde eu não posso fazer estética. Pronto, eu ganhei aqui o paciente. Você vai no médico, você vai tratar o seu sono, você vai melhorar a sua olheira sem eu colocar a mão na sua olheira. Entendeu? E você queria reclamar o queixo. Aí você olha no espelho e fala, gente, eu melhorei demais. Aí seus colegas de trabalho começam a falar assim, nossa, Gustavo, você está muito mais jovem. Acabou, você esqueceu o queixo, entendeu? Sim. A sua queixa era o queixo, mas ao olhar o seu visagismo, pela minha experiência profissional, eu falo, Gustavo, o seu queixo, pelo seu padrão, um tamanho bom, não vamos mexer nele. Entendi. E se eu mexer, vai piorar. Vamos olhar essa questão do sua olheira. Você dorme bem? Não, não durmo. Procura um médico, você precisa dormir, porque dormir te dá saúde, saúde dá estética. Você fica satisfeito, entendeu? Entendi. Então cabe a abordagem profissional daquele paciente. E você ganha um amigo, você ganha um paciente pro resto da vida. O cara vai falar, não, gente, vai lá no Bruno, ele é bom demais. Por quê? Eu fui lá para consertar o queixo, ele melhorou a minha olheira, me encaminhando pro médico, me dormi melhor. Entendeu? Bacana. Queria fugir um pouquinho desse assunto agora, só te fazer uma pergunta sobre você. Sim. Você é uma pessoa religiosa? Muito, muito. Eu falo que tudo tem o seu motivo. Eu falo que nunca foi sorte. Não parar, não, deixa eu só... Eu falo que nunca foi sorte, né? Sempre teve Deus atrás. Eu falo que eu não tenho que pedir mais nada, eu só tenho a agradecer, né? E eu faço um movimento, eu sou católico, nada contra outras religiões, pelo contrário. Eu participo de vários movimentos da igreja que a cada dia que passa eu me sinto mais próximo de Deus, mais próximo de coisas boas, entendeu? Eu consegui ver, eu trocar o meu olhar, eu falo que até o Cursilho, não sei se você conhece o movimento de Cursilhos? Não, o que é? Cursilho é um movimento nacional, né, um movimento da Igreja Católica, onde é uma forma carismática da gente encontrar Jesus. É um encontro que você faz na casa de Cursilho, só que você vive o seu 4º dia. E o seu quarto são 3 dias vamos falar assim, de encontro. O 4º dia é a sua sociedade. É você evangelizar, é você falar de Jesus para as pessoas no seu ambiente de trabalho, em casa, na família, sabe? E isso me fez mudar a minha cabeça. Hoje eu vejo só coisas boas. É claro que eu tenho dificuldades, é claro que eu tenho problemas ruins, mas próximo das graças que eu recebo, nossa, isso é muito insignificante. Bacana. Eu gosto muito de conversar sobre isso. Assim, eu não sou uma pessoa ativamente religiosa, sabe? Sim. Só que eu gosto muito de receber pessoas de fé, de várias religiões, claro, no sentido assim, de claro. protestante, católica, sim, porque são pessoas com uma visão muito positiva sobre a vida, sabe? Eu recebi aqui um convidado uma vez no podcast, foi um dos primeiros que foi agraciado no Prêmio de Arcos do ano passado, sim, que ele tinha ganhado de aço, ferro, alguma coisa assim, não lembro exatamente qual era a categoria. Mas era ferro para construção, né? E aí eu fiquei assim, cara, pode ser chatíssimo, porque como é que eu vou ficar falando de aço, sabe? Aí não, ele chegou aqui assim, ele tinha um crucifixo aqui, um colar. Eu falei, cara, deixa eu ver se ele é uma pessoa da igreja e tudo. E ele era. E a conversa foi 1 hora falando de Deus e tudo. E é sempre uma visão muito boa, sabe? Porque é uma opinião que eu tenho, e às vezes as pessoas que vão estar assistindo vão discordar de mim, mas é que eu acho assim, ó, tem muita gente que vai pelo lado negativo da igreja, no sentido assim, a igreja vai pregar esse preconceito aqui, vai pregar aquilo, e tudo. Só que eu tento ver
E eu falo assim, eu que não tô ativamente na igreja, né? Eu sou Sim. católico também, assim, fiz Sim. catequese, crismei, depois não fiz mais nada, praticamente, sabe? Entendi. Mas eu sou aquele típico adolescente que crismou e foi embora da igreja, sabe? Sei Mas não. assim, eu prefiro ver pelo outro lado. Porque eu falo assim, ó, se a gente for falar de igreja, mas a igreja tem alguns lados que às vezes a Sim. sociedade, qualquer coisa, Todo mundo tem. eu posso virar e falar assim, pô, mas eu tô Todo tomando mundo essa tem. garrafa plástica aqui, que esse plástico vai ficar 400 anos, aí, sabe, a não ser que recicle e tudo. Então, assim, tudo que a gente for pegar Tem um lado vai. positivo, né? Mas aí eu prefiro ver o aspecto da religião, e eu falando como a católica, que é a que eu entendo um pouco, Sim. como essas coisas negativas, como a exceção. Tem gente que vê como a regra. Com certeza. Né? E eu discordo disso. Eu discordo. Gustavo, olha pra você ver, nem Jesus agradou todo mundo. Quem é a gente, É velho? verdade. Quem é a gente, entendeu? Nem Jesus agradou todo mundo, foi traído. Quem é a gente para não errar, né? Sim. Eu costumo falar que em movimentos da igreja a gente tem um monte. Eu fui chamado uma vez para ser catequista. Quase morri. Eu falei, velho, na nossa época, catequista era parte da missa. Meu, muito bravo. Muito... Hoje, quando eu fui, eu fiquei com medo assim, das crianças perguntar qual o versículo tal, da Bíblia. Eu não sei. Eu leio a Bíblia, mas eu não sei decorado, né? Não, a catequese hoje, Gustavo, é você falar sobre esperança. É você falar sobre violência com crianças de 8, 9 anos. Eu aprendi muito, fiquei 3 anos na catequese com esse grupo. Eu aprendi muito com eles. Então eu ia lá para aprender. Por quê? Porque eles viam em mim um Jesus que eu não estava conseguindo ver. Pô, legal. Eu Quando me eu fiz olhava no catequese, espelho, eu não me via Jesus, reflexo de Jesus. Eu acho que quando eu fiz era algo mais teórico. Teórico. Sabe? Hoje não. Hoje você fala de esperança, Eu de lembro que eu muito tinha melhor. medo de faltar na igreja. Sim! A gente era obrigado a ir na missa. Claro que a gente orienta a ir na missa, mas assim, a gente apanhava. Entendeu? Tinha que. Você foi na missa certinho. Outra missa mais certinho. Hoje não. Hoje as crianças falam sobre. Lá na catequese a gente fala, discute, né? Sobre esperança, sobre violência da mulher. Sim. Sabe? Eu tive relatos dentro de uma sala de catequese que eu fiquei impressionado, que mudou a minha vida. Eu fui para lá para passar Jesus para eles, ou seja, eles estavam vendo Jesus em mim, que eu não me via. Eu olhava no espelho e não me via reflexo de Jesus. Aí depois que eu acabei a catequese, foi uma experiência perfeita para mim, eu aprendi muito. Eles me chamaram para ser ministro da Eucaristia, que é uma outra missão, né, de levar Jesus para as pessoas. Aí eu falei assim, nossa, o que isso pode acrescentar na minha vida? Gustavo, eu tinha um idoso para levar a Eucaristia na casa dele. Ele era acamado. Ele me esperava a semana inteira. Eu trabalhando a semana inteira e ele me esperando. Ele não estava me esperando, ele estava esperando Jesus. Ou seja, uma pessoa numa doença terminal, que me esperava a minha função de servir ao reino de Deus, porque ele via em mim Jesus. Olha a fé do cara. Quem sou eu? Um simples pecador ir lá levando a Eucaristia, levando o corpo de Jesus para ele e sendo um reflexo de Jesus na vida dele. Que legal. Eu ganhei isso demais, demais. Eu fiquei 2 anos com ele até ele falecer, também como ministro. E o Cursilho, também é um outro, igual eu te falei, um outro movimento que me faz mutação social. Eu consegui colocar no mundo, por exemplo, eu levar uma cesta básica, que era comum, eu sempre levava uma cesta básica para uma família carente. Aí, depois do Cursilho, eu mudei meu olhar. Eu chegava numa família carente para entregar uma cesta básica, virava as costas e saía. A cesta básica ia acabar. Aí depois o Cursilho me ensinou a mudar o olhar, que eu chegava numa casa com 6 meninos, tudo em idade escolar, nenhum na escola. Cadê minha função de cristão? De virar para aquela mãe, aí eu virava para ela, escuta, por que esses meninos estão na escola? Não, eu nunca estudei, não tenho oportunidade, eles não têm pai. Falei, opa, isso é a sua oportunidade. Eles estão deixando a oportunidade. Escola pública obrigatória. Vamos matricular esses meninos. Não é só levar a comida, que a comida vai acabar. É conscientizar, eu com o papel cristão, conscientizar a mãe que a obrigação dela é colocar os meninos na escola. Os meninos lá de 8 anos não sabiam nada, nunca foi na escola. Sempre que tem escola pública, é a minha função chegar à toa para me dar os documentos desse menino aqui. Vamos lá registrar. Sim. Esse menino tem que estudar, entendeu? Porque futuramente esse menino pode escrever o nome dele. É porque a igreja, a pessoa querendo ou não, isso é um fato, de que a igreja desempenha uma função social muito grande. Muito né? grande. Então, assim, tipo, por exemplo, tirar a pessoa das drogas. Sim. É Então eu falo que assim, eu me tornei um cristão melhor depois que esses movimentos mudaram o meu olhar. Ou seja, eu sabia que o ministro ia levar a Eucaristia para um idoso, mas eu nunca tinha vivido essa experiência. O idoso esperar 7 dias, ansioso, e vendo em mim um Cristo que nem eu via, entendeu? Então, assim, são experiências, eu falo que dentro da Igreja Católica tem movimentos e experiências que me fez viver a fundo
Por exemplo, eu chegava na igreja, sempre uma velhinha que fazia a primeira leitura. Eu era sempre lá na comunidade de Santa Luzia, onde eu lá em Formiga. E eu falava assim, gente, por que é só essa velha que fica a primeira leitura? Por que é só essa velha? Ah, não, mas essa velha de novo, essa velha de novo. Aí depois eu fui pesquisar, sabe por que é sempre a velha que faz a primeira leitura? Porque não tem nenhum ser humano para oferecer no lugar dela. Uai, Gustavo, que Cara, mas isso? você sabia? Aí sabe o que eu fiz? Pode colocar aí, segundo sábado eu tô lá fazendo leitura. Por quê? Porque é o meu papel de cristão. Sim. Em vez de eu criticar o que você falou, ler o lado negativo das coisas, opa, vou tentar selecionar essa velhinha Mas cansada. aí que tá. Aí eu não sei se é de Arcos, de cidades do interior, aí você pode falar de Formiga, Sim. no caso. Aqui em Arcos, as pessoas julgam até se a pessoa vai pra igreja. Sim. Acontece comigo, cara. Eu falo assim, uau, eu não sou um. Como é que eu posso falar? É católico praticante? Sim. Eu não sou um católico praticante. E aí, aqui em Arcos, lá no bairro de Santo Antônio, tem a igreja de Santo Antônio, né? Que é uma das principais de Arcos. Que eu acho que toda segunda ou toda terça ela tem uma missa que é só pros homens. E aí, cara, deve ter sim, um mês atrás, uma semana atrás, alguma coisa assim. Eu nunca fui nessa missa e minha mãe mora quase do lado. E ela a vida inteira falou comigo, assim, quando eu tava fazendo crisma e tudo. Sim. Cara, vai lá um dia pra você ver como é que é. Todo homem que vai lá fala que é muito bonito, que é um momento muito legal e tudo. Aí não sei por quê. Eu tava, não sei se tava na academia, sei lá. Falei, cara, queria ir lá pra ver como é que é. Aí, eu não sei se. Não fui. Porque aí eu perguntei pra uma pessoa que dia que era, e a pessoa vira assim: pra que você vai na missa? Você nunca foi na missa? Olha, pra você ver, julgando. Tá. Aí a pessoa começa assim: vamos supor que eu começasse. Sim. Eu comecei a virar um praticante mesmo. O pessoal ia falar, igual podcast aqui, porque você não sabe dessa história, mas eu já fiquei sabendo. Amigo meu me contou, falou assim: Gustavo, o pessoal tá falando por aí que você fez esse podcast porque você tá querendo fazer base política. Pra eu virar vereador ou eu me candidatar a alguma coisa. Eu fiquei assim, caraca. As pessoas que não conhecem, né? E quem é a gente para julgar, né? O que Jesus pede da gente é conversão. Nenhum santos, todos os santos que você pode ser devotos aí, nenhum santo, a gente tem a ideia de santo é aquele santo assim, nossa, nunca pequei, nunca respirei, nunca fiz nada. Não é. O que Jesus quer da gente é conversão, Gustavo. É você melhorar a cada dia. Sim. Eu vivo a conversão no dia. Hoje eu vou acordar e não vou pecar, hoje eu não vou maltratar um animal, não vou maltratar uma senhora. Ele quer a conversão por dia. Amanhã eu vou ser um dia melhor do que hoje. É isso que Jesus pede pra gente. Então, às vezes você vai eu até conheço o padre lá de Santo Antônio, hoje, é o padre Samuel. Essa questão, essa conversão é diária, Gustavo. Você se tornar uma pessoa melhor, não é aquele católico que ficar só na missa, não. No seu dia a dia, você evangelizar no seu trabalho. Você vê um mendigo precisando de alguma coisa, não é só dar comida, é perguntar o que realmente ele está precisando, às vezes é um abraço. Eu vi um vídeo na internet que me chocou muito, que a pessoa colocou uma plaquinha no meio da rua, lá em São Paulo, colocou me abrace, preciso de um abraço. Gustavo, ninguém abraçou a pessoa. Tudo bem, então, uma pandemia, de dengue, pandemia, o medo de contato, mas assim, o que custava, velho, você passar e dar um abraço à pessoa? Olha só, velho, como é que já vi essa é experiência chamativo. social com o contrário. A pessoa colocava assim, se você estiver precisando de um abraço. Tá. E aí, mas aí nessa experiência o pessoal procurava. Entendi. O pessoal assim, falava que tendo um dia ruim e tudo, e aí procurava. Aí pegava essa conversão que eu falo tanto pro pessoal da catequese, falo pro pessoal da igreja, do cursilho, porque é sua visão do mundo. Eu posso olhar para essa parede e ver que essa parede está sempre branca. Mas o que eu posso melhorar? Tá? Não, essa parede branca ela tá me deixando muito ansioso. Vou mudar a cor. Às vezes você tá vendo uma pessoa sofrendo por alguma coisa e você vai lá e dá um pão. Ela não quer só o pão, ela quer a sua atenção, ela quer curar algum problema, entendeu? Um momento que eu mudei muito a minha vida foi essa visita, que eu fui levar essa cesta básica para uma mãe de 6 filhos, em idade escolar, e nenhum estava na escola. Véi, eu me senti puxado. Véi, eu tenho obrigação como cristão de colocar esse menino na escola. Não tem dinheiro, tem escola pública para isso. O menino tem o direito de aprender o nome dele, porque se a mãe é analfabeta, eu não estudei e eles não têm direito. O que é isso, velho? Tá doido? O mundo corre atrás. O que ela precisava era isso. Aí fui lá, cadastrei ela junto à Secretaria de Desenvolvimento Humano, já cadastrei ela no CRAS para ela receber os benefícios que ela tem direito do governo, né? E colocar as meninas na escola. Porque um dia ele pode falar assim, nossa, hoje eu sei aprender meu nome porque foi um cara lá em casa que me colocou na escola.
Às vezes eu nem vou saber se esse menino futuramente vai escrever ou não, mas eu fiz meu papel. Eu tô com a minha consciência limpa, entendeu? Eu fiz meu papel cristão naquele dia. Eu sempre falo, para ser uma pessoa melhor a cada dia. Antes da gente finalizar, só queria te perguntar, porque você gosta de esquiar, né? Você estava comentando em off Verdade. comigo. Depois dessa evolução, dessas mentorias que eu fiz, essa mudança de vida, né? Na minha vida, no meu trabalho, ter mais tempo para a família. É um esporte que eu sempre gostei, desde 2010, quando eu descobri o esqui. E sempre fui. Todo ano é um presente que eu me dou de aniversário. Meu aniversário é em agosto, eu olho sempre para o espelho e falo, parabéns, Bruno. Você merece o presente, está aqui sua passagem, pode ir lá. E eu falo, eu me cadastrei no Clube Brasil-Argentina, né? Eu sempre vou para Bariloche. Muita gente fala, mas você vai para lá de novo? Vou porque eu gerei uma amizade nesse clube dos esquiadores. Não somos profissionais, claro que não, tudo amador. Mas é um esporte que eu gosto demais, da conta que me fez muito bem. E com a pandemia a gente parou durante um tempo e agora esse ano eu vou voltar. Então, estou lá no Clube Brasil Argentina. Tem, minhas redes sociais tem lá. Desde a minha evolução, caindo até hoje. Hoje eu já estou umas pistas mais, me arriscando em pistas mais pretas, vamos falar assim. Doutor, e quais que são os próximos planos assim, para a sua vida profissional? Melhorar sempre, estudar sempre, né? Eu fui professor. Eu falo que eu tive experiência também, eu falo que tem experiências boas e ruins. Eu fui professor desde o ensino médio, porque eu precisava de trabalhar no meu ensino médio, eu estudei no Colégio Santa Teresa em Formiga, e precisava de estudar, porque eu tinha que passar numa federal, minha mãe não tinha condição de pagar uma odontologia particular para mim, então eu dava aulas particulares. Então eu tinha aula de manhã e de tarde, e à noite dava aula particular. E essa aula que eu dava, como professor, eu desenvolvi muito a oratória, essa parte minha de professor, e já estava estudando conteúdo. Então, quando eu me formei, eu me dediquei um pouco a essa área de professor, até na ROF, onde eu falei que eu rodei no estado todo para dar aula, só que não deu uma qualidade de vida. Eu era professor, estava fazendo o que eu gosto, mas assim, viajar 3 horas para chegar em Três Corações para dar uma aula, depois voltar mais 3 horas, ou ia para Betim e voltava. Então, eu hoje tenho uma qualidade de vida que me permito atender os pacientes somente na clínica. Então, assim, minha pretensão é isso. Me vejo trabalhando como um simples dentista, estudando sempre e trazendo os melhores para os meus pacientes. Bom demais, doutor. Eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui. Imagina. Bate-papo muito legal mesmo. Depois as portas estão abertas, o dia que você quiser voltar. Com certeza, estamos juntos. Mais episódios aqui. Queria agradecer a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal. As redes sociais do Dr. Bruno é doutor mesmo, Bruno Sena, lá no Instagram, tá? Então sigam lá para acompanhar o trabalho dele e compartilhem esse vídeo para as pessoas conhecerem um pouquinho da importância hoje da harmonização facial e também conhecer um pouquinho da história do doutor. Com certeza. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!